Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto denominado os falsos obreiros. É preciso fazer uma distinção entre o bom e o mal, entre o falso e o verdadeiro. É de conhecimento de todos que em todo segmento da sociedade existe o bom profissional e o mau profissional. Isso não é diferente quando estamos falando dos personagens de uma igreja. A única diferença que existe é que devemos incluir uma outra categoria, que é dos falsos obreiros, os falsos pastores ou mesmo os falsos profetas. Para distinguir se um profissional de qualquer área é bom ou é mau, basta verificar os resultados do seu trabalho. Pelo trabalho que essas pessoas praticam, nós podemos distinguir se ele é um bom ou um mau trabalhador, um mau profissional. Nós sabemos que o bom profissional, ele sempre apresenta um trabalho que a grande maioria das pessoas aprova, enquanto que o mau profissional sempre apresenta um trabalho que em sua maioria não é aprovado. Os trabalhos deles não são aprovados. Porém, quando se fala de obreiros, pastores ou profetas, essa distinção não é tão fácil de se fazer. Mesmo porque o diferencial entre o falso e o verdadeiro não está na aparência. Não está na aparência. Praticamente todas essas pessoas têm um mesmo ministério, apresentam semelhanças em seu ministério. Porque tanto um como o outro pode perfeitamente expulsar demônios, pode realizar curas, quando trabalham em nome de Cristo Jesus. E, no entanto, apesar de fazer tudo isso, eles são desqualificados no julgamento final. Então, irmãos, para que a gente possa distinguir um falso do verdadeiro, é necessário passar o prumo. Mas que prumo? O prumo da palavra de Deus. Isto é, ficarmos atentos ao estilo de vida do pregador. Se esse pregador é uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo, ele ama profundamente a Deus e tem paixão pelas almas, se ele estuda a Bíblia e tem uma vida de oração, se ele realmente vive a mensagem que prega, buscando a Cristo Jesus diretamente, e vendo naquilo que prega, além de nunca se gloriar a si mesmo, mas procurar se capacitar mais e mais a cada dia que passa, então com toda certeza ele será um pregador verdadeiro. Porém, irmãos, se isso não acontece e ele ainda se vangloria pelos feitos sobrenaturais que acontecem na igreja,
e procura tirar proveito para um enriquecimento próprio, ou mesmo querendo se tornar um popstar, com toda certeza, esse não será um pastor, um pregador verdadeiro. Por outro lado, irmãos, se um profeta anuncia um sinal ou um prodígio, e o que ele anuncia se cumpre, então ele é um verdadeiro profeta. Mas se o sinal ou prodígio não se cumprir, então ele é um falso profeta. Não são palavras minhas, irmãos. São palavras descritas no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. É bom lembrar, ainda que um pregador pode ser verdadeiro, hoje, nesse momento, ele é um pregador, ele é um pastor, um homem de Deus verdadeiro. Isso não dá crédito que ele amanhã também vai ser. Porque no dia de amanhã ele pode ser um falso profeta. Porém, quando um profeta usa do cumprimento da profecia para chamar a atenção para si mesmo, isso é quando ele usa de milagres, os milagres que acontecem para desviar a atenção do povo para interesses próprios, ele não é um falso profeta. Porque aquilo que ele falou aconteceu. Porém, observe bem, ele se torna um falso homem de Deus quando ele usa os dons de Deus para desviar as pessoas do propósito de Deus. Infelizmente, no nosso meio evangélico, está cheio desses falsos profetas. São pessoas que deixam encardido usar sua boca para enganar o povo de Deus. Sim, deixam encardido usar a boca para enganar o povo de Deus. Sem contar que ainda existe um sem número de pessoas perversas que se infiltram nas igrejas como falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Ao examinar a história da igreja, nós encontramos homens que foram instrumentos de Deus, que profetizaram em nome de Deus, que se cumpriram as suas profecias e ainda estão se cumprindo, mesmo no nosso tempo. Mas, por outro lado, a Bíblia também nos mostra líderes, profetas e pastores enganosos. Então a Bíblia, ela mostra os dois lados, o lado ruim e o lado bom. Ela nos mostra que existiram homens que aparentavam ser santos, ser homens de Deus, mas que eram falsos ministros. Pessoas que pregaram coisas atraentes, se disfarçando de apóstolos de Cristo, colocando em suas mensagens temas de perdão, fraternidade, prosperidade, milagres, mas que em suas vidas diárias rejeitavam e rejeitam a piedade e negam a eficiência da palavra de Deus.
É verdade, como já foi dito, a Bíblia Sagrada revela com todas as letras que surgiram e surgiriam falsos obreiros, apóstolos, profetas, pastores, mestres, os quais se introduziriam nas igrejas para enganar, se possível fosse, até mesmo os salvos. Nós estamos falando é evidenciado em nossos dias. Nós podemos notar a existência de muitos operadores de milagres, pastores e evangelistas que são supostamente usados por Deus, mas o que os coloca em pé de igualdade com os falsos é que buscam seus próprios interesses e não os interesses de Cristo Jesus. Esses tais esquecem que ser um bom pastor inclui também o comprometimento, o compromisso de usar os dons de milagres e dons de profecias para levar as pessoas à salvação, ao arrependimento, a uma mudança de vida. Eles jamais poderiam usar seus dons, os seus talentos, que não são deles, foram dados por Deus, para enriquecimento ilícito e para proveito próprio. Diante dessa nuvem que nos cercam, nós vamos mostrar algumas características do falso obreiro. Essas características estão listadas na Bíblia, nos livros de Mateus, capítulo 25, versículo 26, no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 13, capítulo 50, versículo 6, e ainda no livro de Miqueias, capítulo 3, versículos 9 ao 11. A primeira característica de um falso profeta, de um falso pastor, de um falso obreiro, é ter um passado oculto. Como assim? Normalmente os falsos obreiros ocultam seu passado. Eles surgem sem dizer de onde vieram, ou se apartaram de suas igrejas de origem e iniciam novos ministérios. Eles têm um passado oculto, pois escondem sua verdadeira origem. São hipócritas. Têm aparência de santidade. Sim, tem aparência de santidade. Mas pela sua vida, pelos seus frutos, pela sua doutrina, negam essa santidade. São imorais. E a infidelidade conjugal faz parte de sua vida normalmente. Tem uma vida promíscua. Enganam as pessoas mais fracas e só pensam em ganhar cada vez mais. Esses falsos profetas de passado oculto estão sempre à procura de modismo. Eles têm o intuito de enganar os mais incautos. Esses falsos obreiros, irmãos, são comparados às rochas. Aquelas rochas que ficam sobre as águas e podem causar grandes danos a uma pessoa e até mesmo naufragar uma grande embarcação.
Então, muito cuidado. Procure conhecer o seu pastor, a pessoa em quem você confia, para saber se ela não está enganando ou escondendo alguma coisa do seu passado. A segunda característica é que o falso pastor normalmente são festeiros. Gostam de uma festança. Pois eles são interessados em aparecer de qualquer forma. Eles fazem acepção de pessoas e bajulam aquelas pelas quais têm algum interesse. Bajulam aquelas que ele pode tirar algum proveito. Só fazem alguma coisa se puderem ser vistos. Pois eles querem destaque. Querem ter oportunidade para aparecer. E por apresentarem tais atitudes, muitas vezes a igreja é difamada por causa da presença desses pastores. É devido aos falsos pastores, a esses falsos obreiros, que existem muitas pessoas fora das igrejas hoje. E além disso, tem o nome da igreja blasfemado. Muitas pessoas blasfemam da igreja por conhecer a fama desse pastor e se recusam a unir-se ao corpo de Cristo. A terceira característica são interesseiros. Sim, são interesseiros. Os falsos profetas procuram seus interesses e procuram saber quanto vão ganhar antes de fazer qualquer coisa. Querem pregar, querem cantar, somente nas grandes igrejas. Pois sabe que a grande igreja tem condição de pagar um valor estipulado por eles para cobrir as suas mordomias. São promotores de diversões. Eles não têm o Espírito Santo. São meramente showsmen. Eles se tornam arrogantes, pois desejam fazer somente a sua própria vontade. E passam por cima de todos, querendo ter o primeiro lugar em tudo. São amantes do dinheiro. Eles tratam a religião como comércio. Eles tratam a obra de Deus como empresa. O lucro fácil é a sua primazia. E para conseguir esse lucro fácil, não importa para ele os meios. O importante é que esse lucro venha. Não se importam com os necessitados, e muito menos com os mais pobres. Por causa do seu egoísmo, não se apresentam em igrejas que não possam bancar o seu status. Se você olhar à nossa volta, você vai ver que estamos cheios de pessoas, cheios de pastores desse tipo. A quarta característica
eles são inconstantes. Eles não conseguem se firmar em um propósito e não suportam ficar muito tempo em uma mesma congregação. Eles não perseveram. Quer por uma falha de caráter, quer por insubmissão, mas a perseverança está longe deles. Mas isso é notório, porque a maioria deles quer fazer aquilo que é desejo próprio, aquilo que vem na sua cabeça. Eles se acham donos da igreja e eles não se submetem às demais autoridades eclesiásticas. Eles acham que podem tomar posse de tudo. E com isso, irmãos, eles causam divisões na igreja e acabam arrastando parte do rebanho para as suas reuniões. Contudo, não perseveram. E muitas vezes abandonam suas ovelhas quando sentem que sua vontade não será satisfeita. Não estão preocupados com as ovelhas. Estão preocupados com si próprio. A quinta característica é que eles são infrutíferos. Sim, são infrutíferos. Em outras palavras, esses obreiros não dão frutos. Nós estamos falando de frutos espirituais. E o seu trabalho jamais alcança o devido resultado. O fruto de um obreiro verdadeiro deve ser vidas. Vidas que venham para Deus. Vidas com caráter moldado segundo a palavra, tendo Jesus como modelo. Muitos deles ensinam doutrinas estranhas e, consequentemente, se detém a verdade bíblica. Ou seja, eles não se detêm à verdade bíblica e, como consequência, inventam novas doutrinas que não estão alicerçadas na palavra de Deus, com desculpas de que foi revelado por Deus. Muitas vezes distorcem a palavra. Com isso, deixam de ter êxito porque não se consagram inteiramente na obra. Jogam com as emoções dos ouvintes. A grande maioria desses pastores usam métodos de trabalho deficiente, deixando de executar aquilo que realmente o povo necessita. Eles confiam exclusivamente no poder da argumentação, no poder da retórica, esquecendo que a verdadeira sabedoria está em Deus. E com suas falsas doutrinas negam a Cristo Jesus. A sexta característica
é que esses pastores são sensacionalistas. Esse tipo de pastor sempre aumenta os milagres que aconteceu. Mas fazem isso para mostrar vantagens. Eles alegam que seu ministério é exclusivo, é só dele. Que mais ninguém, nem outro pastor, tem o mesmo ministério que o dele. Em verdade, a intenção é de manipular as pessoas com falsas revelações. São obreiros alucinados, com falsas visões, com a tentativa de prender o povo na sua igreja. Desejam mostrar muito milagre, contando vantagens. Entre esses pastores, nós podemos enumerar os pregadores de motivação, que são especialistas em manipular emoções, que atraem aplausos e atenção da sociedade, mas não conseguem alcançar frutos que permaneçam. Pregadores de promessas financeiras que saqueiam o seu próprio rebanho. Pregadores do ego que falam somente aquilo que a igreja deseja ouvir e não o que ela realmente precisa ouvir. Pregadores de testemunho que se baseiam em seu passado, anunciando que o diabo o usava de tal maneira, mas que Deus o livrou. Quero fazer um parênteses aqui. É verdade que existem alguns pastores verdadeiros que passaram por tais circunstâncias na vida. Porém, uma grande maioria desses pastores não tem como provar que isso realmente aconteceu. Então, existe pastores verdadeiros que passaram por isso, mas a grande maioria é invenção, não tem como provar. E finalmente, nós temos os pregadores do achismo, em que suas pregações não apresentam nada da palavra, apenas novidades das quais muitos gostam de ouvir. A sétima característica são os pastores perdidos. O Brasil está cheio de pastores perdidos. Não sabe para onde vão, e ao ser argumentado qual é o propósito do seu ministério, falam de sonhos exagerados, quando não caem em contradições sobre seus projetos de vida. Esses pastores andam segundo suas paixões, estão sempre murmurando e descontentes com as circunstâncias à sua volta, além de não obedecer às orientações superiores. Infelizmente, irmãos,
em nossos dias, nos dias atuais, há muitos líderes que não denunciam mal, que se calam diante de tanta arbitrariedade. Esquecem que o silêncio é inimigo da sã doutrina e que aqueles que assim procedem são coniventes com o mal. A verdade precisa ser proclamada, doa a quem doer. A verdade que liberta é Cristo Jesus. A igreja deve estar alicerçada em 2 critérios que permitam distinguir o verdadeiro do falso. O critério do zelo pela Igreja de Cristo, que deve estar preocupado com o crescimento espiritual da sua igreja, dos seus membros. E o segundo critério, o critério da pregação do puro Evangelho. Amém.